seja convosco. Amém? Aleluia. Deus está neste lugar. Amém? Saiba que a partir do momento que você pisou neste lugar, onde você tem pisado a planta dos seus pés, se você tem comunhão e intimidade com Deus, Deus está contigo. Amém?
dado a oportunidade de vivermos mais um dia, né, irmãos? Amém? Se estamos aqui porque estamos vivos. E se estamos de pé na casa do Senhor, é porque estamos vivos para Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria que o irmão acendesse a luz para nós. Nós vamos ler. Você procure nessa hora os Salmos, capítulo 24. Salmos 24. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Salmos 24, versículo 5. Salmos 24, versículo 5, diz a palavra do Senhor: Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Amém? É a geração, tal é a geração daqueles que buscam a face do Senhor. Que nós venhamos a buscar cada vez mais a face do Senhor. Que você busque cada dia mais a presença desse Deus, porque Ele se revela para aqueles que o buscam. Para aqueles que o buscam, a palavra dele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse Deus Ele é grande, esse Deus Ele é santo, não há outro como Ele. Tu és digno, Senhor, de toda a honra e glória, Pai. Tu és santo. Aleluia! Ei, Senhor, queremos te adorar. Aleluia! Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Deus. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar. No mesmo Salmos que nós lemos aqui, no Salmos 24, irmãos, a partir do versículo 8 diz: quem é? Diz assim, versículo 7 diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Ele é o Rei, Ele é o poderoso na batalha. Glória. tem abundado sobre nós. Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos lá.
Senhor. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grandes são as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Amém? Aleluia. Você pode, nessa hora, em nome de Jesus, se assente. Aleluia. Pode, irmão, pode ir. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quem está feliz aí? Amém? Glória a Deus. Quem tem Jesus no coração aí? Amém? Nós temos Jesus no coração. Então, irmão, não há tristeza, não há desânimo, não há angústia. Passamos por dificuldades, passamos por tribulações, por aflições, mas em todas essas coisas, irmãos, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa hora, irmãos, eu convido você que vai ofertar, você que vai dizimar ao Senhor, você que trouxe a tua oferta de gratidão ao Deus vivo e poderoso, você que talvez não dizimou ainda nesse mês e trouxe o seu dízimo nessa noite, você que vai entregar ao Senhor em forma de honra, de fidelidade ao Deus vivo que tem suprido todas as nossas necessidades. Então, nessa hora, você não precisa sair do seu lugar, é isso, amém? É isso, vai passar, né? Amém? Nós temos aqui a diaconisa que estará passando aí para onde você está sentado, e nós vamos orar, e nós vamos consagrar ao Senhor, porque ao Senhor pertence todas as coisas. Pai Santo e Soberano, em nome de Jesus, nós abençoamos nesta noite todos os dízimos, todas as ofertas, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, os ofertantes, ó Pai, os dizimistas, ó Pai, aqueles que estarão, Senhor, entregando, Pai, uma oferta, Pai, uma oferta de amor ao Teu nome, à Tua vontade, à Tua presença, Pai. Aqueles que estarão, Senhor, devolvendo, Pai, aquilo que pertence ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor prospere cada vez mais, que o Senhor abençoe o lar de cada um aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoamos todos os dizimistas, todos os dízimos, todas as ofertas, tudo em o nome de Jesus. Amém? Aleluia. Queremos o Teu nome, sim, Senhor, e agradecer-te por todo em nossas vidas. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Boa noite, igreja. Faço já convosco. Amém, irmãos? Não disfarça não, não disfarça não. Glória a Deus. Amém. Boa noite, igreja. Passo já convosco. Amém, irmãos? Tudo bem com os irmãos? Tudo em paz? Cumprimentou o seu irmão que está do seu lado. Falou, irmão, bom te ver. Fala, bom te ver. Congelado, mas bem, né? Glória a Deus. Nem vou tirar meu bonezinho, né? Minha touquinha. Para não perder o clima do frio. Amém?
Quero convidar os irmãos para fazer mais uma oração. Enquanto isso, a Bel se prepara, que vai trazer a palavra para nós, Amém? A Bel, cadê a Bel? Aleluias. Mas quero convidar os irmãos de casa. Onde que a gente está? Está aqui? Está lá? Está onde? Aqui ou está aqui? Irmãos, Deus abençoe. Vamos ficar de pé um pouquinho? Quero aproveitar e orar com vocês, porque temos um pedido de oração logo de cara aqui, é isso? Estou sem meu óculos, mas amém. Não estou enxergando. Mas vou enxergar. Minutos. Espera aí, deixa eu tirar meu óculos aqui, irmãos. Esqueci de tirar a touca, de colocar o óculos. Meu Deus. Aleluia. Oração para o Claudemir, né? E aí já não entendi, mas tudo bem, né? Tá, não sei o motivo aqui, está escrito aqui, mas não consegui decifrar a performance. Mas vamos orar por ele? Está pedindo oração agora, vamos orar, amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa noite que nós já te adoramos, adoramos o teu nome. Pai, agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Nós estamos alegres nessa noite, nosso coração está, Pai, animado na tua presença, porque nós sabemos que não há nada difícil para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Pai, nessa noite, quero orar pela vida do nosso irmão que pediu encarecidamente a oração, o Claudemir, Pai, que o Senhor o abençoe, a saúde dele, que o Senhor abençoe a casa dele, que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando, que o Senhor abençoe todos os que estão nessa noite aqui. Pai, nós sabemos que o Senhor está presente. Aonde o Senhor está, a vida, Pai, toma o lugar. Nós te louvamos porque esse lugar não é outro lugar senão a casa de oração. E nós estamos orando, Pai, pela vida do Claudemir, e também pela vida dos nossos irmãos que estão em casa nos assistindo, pela vida de todos os que estão aqui. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é maravilhoso e que a tua graça é o favor imerecido e nessa noite está sendo distribuída entre nós. Pai, nós desejamos tanto ouvir a tua voz, desejamos tanto ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós precisamos, Pai, ouvir a tua voz. Muitos dos que estão aqui, dos que estão em casa, Pai, talvez tiveram um dia atribulado, um dia difícil, um dia de luta, talvez estejam enfrentando problemas na saúde, enfrentando problemas talvez financeiros, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além do que nós pedimos ou imaginamos, segundo o poder que opera dentro de nós, o poder de crer na cruz do Calvário, Senhor, no qual o Senhor nos deu todas as vitórias. Nesta hora, Pai, então eu quero orar juntamente com os meus irmãos, para que toda tristeza, toda preocupação, toda ansiedade, se alguém veio trazendo aqui fardos de preocupação, se alguém em casa traz fardos de preocupação nesta hora, em nome de Jesus, vai colocando diante do Senhor agora as suas ansiedades, as suas preocupações, porque nessa noite o Senhor vai falar com você, e você não vai ficar sem resposta. A palavra diz que a palavra nunca volta vazia, que o Senhor sempre, quando a igreja está reunida, alguém busca a face do Senhor, há uma palavra de socorro, e tenho certeza que nessa noite, a palavra do Senhor vai vir direcionada ao teu coração. Mas quero orar, Pai, em nome de Jesus, neste tempo de frio, temos ouvido muitas pessoas sendo acometidas de enfermidades, Pai, relacionadas ao frio. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora, desde já, para que antes dessa palavra ser ministrada, a cura do Senhor já alcance a vida dos nossos irmãos. Todos aqueles que estão passando por problemas respiratórios, problemas de sinusite, problemas de febre, inflamações de garganta. Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra nos diz, Isaías, que verdadeiramente o Senhor levou sobre o Senhor as nossas dores. Então, Pai, eu te peço, a palavra vai ser ministrada, mas antes dessa palavra penetrar os nossos ouvidos, nosso coração, que já venha, Pai, a tua presença, a tua glória, aniquilando todo o sofrimento, aniquilando toda a enfermidade dos irmãos que estão em casa. Se alguém que está aqui veio procurando cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós te pedimos que agora o Senhor comece a agir, Pai, no meio do teu povo, comece a agir nos irmãos que estão em casa. Se alguém veio perturbado, alguém que não consegue dormir pelas preocupações, ansiedades, em nome do Senhor Jesus, agora nós repreendemos todo espírito que causa perturbação, todo espírito opressor, todo espírito de enfermidade, e nós sabemos que aquele que é poderoso está entre nós, e há uma promessa
Há uma promessa, Pai, sobre a nossa vida. Na cruz o Senhor levou as nossas enfermidades, o Senhor desfez as maldições, e a glória do Senhor está presente nessa noite. E nós tomamos posse agora da libertação, Pai, física, libertação espiritual, em nome do Senhor Jesus. Agora eu abençoo cada um dos que estão conosco aqui e os dos que estão em casa, com a bênção da libertação espiritual. A paz vai invadindo teu coração agora, vai invadindo a tua mente, as dores vão indo embora em nome do Senhor Jesus agora, porque na presença do Senhor e na presença do Espírito de Deus, que trabalha no meio da igreja, está entre nós, nós declaramos agora vitória e libertação em nome de Jesus. Quem toma posse, meu irmão? Toma posse? Glória, vamos aplaudir ao Senhor, tomando posse da bênção aí? Quero convidar então a nossa irmã Bel, e quero que você preste bem atenção no que Deus vai falar com você hoje, amém, irmão? Fique bem atento, porque Deus tem uma palavra no teu coração, hein? Vamos aplaudir ao Senhor, passa a palavra para Bel. Boa noite, igreja. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Boa noite a todos de casa. Que essa palavra possa chegar nos lares, fazer transformações, a fim do que ela vai fazer. Que você creia, que você receba, que você esteja com seus ouvidos abertos, pois a palavra diz: quem tem ouvido, ouça. Eu vou trazer a mensagem que está no livro de 2 Reis. Colocar meu óculos, né? 2 Reis, no capítulo 3. Todo mundo achou? Já foi feito várias orações, o pastor já orou. Mas eu peço nesse instante que o Espírito Santo do Senhor venha usar-me, a minha boca, para trazer essa santa palavra, para falar em cada coração. Que o seu poder, meu Pai, seja derramado sobre mim. Que o Senhor venha purificar os meus lábios, me capacitar, repreender todo o espírito, Senhor Jesus, de medo, de angústia, todo mal, Senhor Jesus, tudo que possa querer, Senhor Jesus, atrapalhar o teu agir em nosso meio, em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então, antes de entrar na mensagem, eu vou trazer o contexto do que a palavra da qual a palavra eu vou ministrar nessa noite. Então, a introdução da pregação vai falar de um rei, né? Jorão. Aqui no capítulo 3, versículo 1, ela vai começar a relatar a história dele. Então, para que eu possa trazer a mensagem, eu vou falar a respeito do que se trata, né? O contexto, o cenário na qual a palavra do Senhor foi trazida a ele, né? Então, o rei Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos. Então, o cenário era o seguinte, meus irmãos. Esse rei, Jorão, ele era filho de Acabe e Jezabel, né? Nessa época aqui desse texto, Acabe já tinha morrido, ele já estava reinando no lugar do irmão. Pode sentar, irmãos, desculpe. Então, ele estava reinando já num período em que os pais dele já não estavam mais aqui. E o cenário era o seguinte, que né, nesse período em que ele reinava, havia também um reinado, porque era um reino dividido, né? Aqui está falando sobre esse rei que ele era de Israel, que é o rei Jorão. E Josafá era o rei de Judá. Então, tinha nesse período, antes dele reinar,
um reino que era maior que eles, né? Que era dos moabitas. Esse povo dos moabitas, eles davam assim grandes ofertas para esse rei, né? Acabe. E chegou nesse período em que era o filho dele que estava reinando, por algum motivo eles se revoltaram contra esse rei e não quis mais pagar e entrou em guerra com eles. Então o cenário era esse: o rei Jorão estava sendo atacado, né? Vinha ser atacado por esse povo dos moabitas. Então ele vai até o rei Josafá, que era rei em outro reinado, já vai ser outro rei, né? Aí ele vai pedir ajuda para o rei Josafá para que venha entrar na guerra com ele, porque o povo dele era menor. Então, ele vai ter com o rei Josafá, e esse rei dispõe a ajudá-lo a guerrear com os moabitas. Então, no versículo, ele faz a proposta, o rei aceita e disse: por que caminhos, né? Pergunta: por que caminho nós subiremos? Pelo caminho do deserto do Edom. Então, vão pelo deserto do Edom. Já aí, o rei do Edom também reúne com ele, já são 3 reis. 3 reis para combater um povo. Só que Josafá era um rei que temia Deus. E o rei Jorão, ele não era temente a Deus, ele era assim, prestava idolatria, ele herdou, estava, né, trazendo a carga da época dos pais dele, que era uma época que eles adoravam ídolos, mas mesmo assim eles fazem esse tipo de uma aliança para combater, né, para juntar, para ganhar força e ir lutar para vencer. Vão para a guerra com o coração, né? Ninguém entra numa guerra para perder. Então eles tinham o ímpeto de vencer. Mas, ao entrar nessa guerra, eles vão por esse deserto que caminha por 7 dias, né? Estava lá caminhando por 7 dias. Já vou entrar na mensagem, só estou dando a explicação aqui, irmão. Tenha um pouquinho de paciência. E esse rei de Israel, depois de se ver lá perdido no deserto, lá por 7 dias, o que acontece? Além deles não estar perdidos, acabou a água deles. Acabou, assim, a coisa principal, né? Que era a água. Então, o que ele faz, né? Aqui vai nos dar 3 visões. Esse rei, ele não era temente a Deus. Então, o que ele pensa, né? Então disse o rei de Israel: que o Senhor nos chamou, esses 3 reis, para entregar nas mãos dos moabitas. Era a visão desse rei que não conhecia o poder de Deus. Mas existia ali com ele um rei chamado Josafá, que era temente a Deus. E ele sabe o que ele diz? Disse Josafá: não há aqui algum profeta para que consultemos por ele, né? E então respondeu um dos reis: aqui o filho de Zafate, que deixava água, que estava referindo a Eliseu. Então aqui, um se desespera, que o Senhor nos trouxe para este lugar, não para nos dar a vitória, mas para entregar nas mãos do inimigo. Mas ali tinha um homem de Deus que sabia que existia Deus, que confiava em Deus. Na época, eles só falavam com Deus através dos sacerdotes ou através do profeta. Então, ele dá a ideia: vamos consultar um profeta para que o profeta fale com Deus por nós, nos dê a direção, nos conduza, né, nessa caminhada, nessa guerra. E eles vão falar com Eliseu. E aí, o que o profeta responde? Versículo 14. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá,
rei de Judá, não olharia para ti, falando para o rei Jorão, e nem te veria, né? Se não fosse pelo rei Josafá, que ele sabia que temia a Deus, ele não ia receber. Aí vão, conversa com o profeta, né? Agora aqui, o versículo 15, que é o principal. Sabe o que o profeta respondeu para eles? Pois trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, sobre Eliseu. Em algum, vamos ver aqui, um tocador. O que ele estava pedindo? Alguém que tocasse harpa. Alguém que trouxesse o louvor, para que através do louvor, Deus falasse com ele. Porque o profeta sabia que através do louvor, a presença de Deus viria sobre ele e ele teria a resposta de Deus. Então aqui, Deus já começa a nos dar a direção. No meio das lutas, no meio das guerras, pode faltar tudo. Você pode não ver saída. O inimigo pode estar te afrontando, se levantando contra a sua vida. Você está num deserto total. Está faltando a providência, está faltando o básico, o principal. Para eles era água. Eles só queriam um copo de água. Eles só queriam que o profeta resolvesse o problema naquele momento. Mas, quando falamos... Deixa eu só tomar uma água aqui. Falando em água, eu estou com sede. Eles só queriam que o profeta resolvesse o problema dele naquele momento, que seria suprir a necessidade básica. Seria dar água. Mas o profeta, quando falamos em profeta, quando falamos em coisas do alto, não é como as coisas naturais, não é como que a gente quer. Primeiro, eles vão pedir água. O profeta pede um músico. E vem um músico, que nem é mencionado o nome do músico, mas um músico que tocou aquela harpa. E através do toque desse músico, que tinha a presença de Deus, a presença de Deus veio. A mão do Senhor foi sobre aquele profeta, sobre Eliseu, através do louvor. E talvez eles estivessem ali, mas o que está acontecendo? Sem saber, talvez, o que realmente estava acontecendo, porque com Deus é assim, Deus não explica, Ele determina, Ele instrui, Ele inspira. Com Deus é diferente, não é como nós, não é humanamente falando, não é como a gente pensa que é. Aí o profeta é inspirado pelo poder de Deus, é inspirado pela unção do Espírito Santo, e o poder desce. E aí, no versículo 16, depois de ouvir o louvor, depois de buscar a presença de Deus, depois de Deus falar com ele, ele diz: e disse assim o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Deixa eu ver se é assim que está escrito ali. Muitas covas, ou seja, cavai, fazei poços. É fácil cavar ali, onde a terra está molhada. Mas o difícil é cavar no deserto, né, irmãos? O difícil é você cavar, você ir buscar a resposta. Simplesmente eles só queriam água, queriam saciar a sede deles. Mas o que Deus manda fazer? Vai cavar. Vai cavar, simplesmente pega e vai trabalhar, vai buscar, vai cavar. A terra é dura, o chão é árduo, o sol escaldante. Você está cansado, você está desanimado, porque é assim que eles estavam. Já faziam 7 dias que eles estavam lá caminhando, cansado, com sede, só queria água. Mas aí o profeta fala com Deus e Deus manda cavar. Cavem, simplesmente busquem o que Deus fala para nós hoje. Cavar, irmãos,
é orar para nós hoje. Orem. A luta chegou na sua vida, a escassez chegou, a doença chegou na sua casa, na sua família, algo bateu na sua porta, porque a luta vem assim, as guerras se levantam assim, do nada. De repente aquele povo era amigo, eles ofertavam ofertas grandes, diz a palavra do Senhor, se você for ler o texto. Eram um povo numerosos, que simplesmente eles derrotariam sim aquele povo, porque aquele povo era a minoria, mas eles se ajuntam. E ali no meio deles tinha um homem que conhecia o poder de Deus, ali no meio deles tinha um homem que sabia que buscar a presença de Deus não era ali na força humana, mas era com a força de Deus, era com a orientação, com a direção de Deus. Então é isso que eles fizeram, e é isso que Deus faz para nós hoje. A luta se levanta, o inimigo se levanta, não olhe para eles. Era como se Deus estivesse falando para eles, não olhe para o inimigo que se levanta. A guerra, não olhe também para a guerra, não olhe para a sua necessidade, mas vai cavar. É muito buraco, cave em várias covas, não é só um não parem de cavar. É isso que Deus espera de nós, que no momento da luta, da incerteza, quando ela chegar, bater na sua porta, ou na porta de alguém que você conhece, seja o que for, porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Quando Ele nos dá a direção, Ele não vai dar tudo assim, como um mapa, né? Ele vai dando as direções. Por isso que Ele manda cavar. Por isso que, primeiramente, aquele homem de Deus busca alguém que toque bem, que toque uma harpa, para que o louvor habite, para que através, talvez ele orasse, enquanto ele ouvia aquela canção vinda do Senhor, Deus trazia no coração dele o que Deus não foi, toma aqui um copo d'água, não, vai fazer buraco. Vai trabalhar, vai buscar a presença de Deus. Não canse no meio da caminhada. Está difícil a sua guerra. O inimigo se levantou, tentou te dar uma rasteira, mas maior é Deus que te escolheu. Maior é o Deus que te chamou. Maior é aquele que nunca te abandona. A escassez chegou na tua casa. Não olhe para a escassez. Cave. Cavar é olhar para a palavra, é levantar de madrugada, é buscar. Ainda você não viu com os olhos naturais, mas olhe com os olhos da fé. Hoje temos essa obra aí. Você e eu não sabemos quanta cova foram feitas, quantas orações. Não sei por quanto tempo está essa obra aí. E Deus está honrando. Deus ouviu a oração, talvez, de muita gente lá atrás. Mas alguém cavou, alguém orou, alguém acreditou, alguém não olhou para as dificuldades financeiras, para as limitações humanas. Alguém olhou para o poder de Deus, alguém olhou e acreditou que existe um Deus maior de todas as necessidades. Existe um Deus maior do que aquele que se levanta. É uma enfermidade. Não sei qual é a sua luta. Não sei o que cada um nessa noite veio buscar. Se você veio aqui dizendo, Senhor, eu já não aguento mais. Eu já não tenho mais força. Mas Ele diz, não pare. Continua. Continua cavando. Continua buscando. Continua orando. Porque o seu papel é só cavar. O seu papel é só me buscar. O seu papel é só confiar e adore. Porque tem uma coisa que Deus também não gosta, é de murmuração. Como aqui no versículo 10 fala, que esse rei que não tinha muita intimidade. Por isso é importante que a gente aprenda aqui. Tenha intimidade com Deus. Busque o Deus. Tenha intimidade com o Espírito Santo. Fale com o Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja a primeira pessoa que você fala. Por quê? Porque ninguém se torna íntimo de alguém que não conhece. Ninguém se torna íntimo de alguém que não busca. No entanto, que se não fosse por Josafá,
Eliseu não ia atender o pedido desse rei Jorão, que a guerra era dele, não era de Josafá, ele apenas estava ajudando. E importante também, irmãos, olha, a união. Foram 3 reis, a luta era só, a guerra era se levantar só contra o rei de Israel. Mas aí, na hora da luta, a importância de unirmos, a importância de você buscar ajuda, buscar apoio, seja uma palavra, peça oração, não tenha vergonha nem medo, não se sinta intimidado ou achando, eu não vou pedir oração, não vou pedir ajuda, porque vai achar que eu sou fraco. Não, nós somos um corpo, todos juntos. Peça sim, não se intimida diante das lutas, não. Não é feio, não é vergonhoso, é sinal de humildade, sinal de dependência, dizer eu preciso, eu sou pequeno, me ajuda, irmão. Juntos as pessoas se tornam mais fortes. O poder vem de Deus, mas sempre haverá alguém para te orientar, sempre haverá no meio aquele que às vezes tem mais intimidade com Deus, que pode te orientar, que pode trazer a palavra que você está buscando, trazer a orientação, a direção. E aí, e não para por aí. Ele diz assim, né? Fazei covas, muitas covas. E ainda continua no versículo 17. Porque assim diz o Senhor, não vereis o vento, não vereis a chuva. Todavia, este vale se encherá de tantas águas, que bebereis vós e os vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará eles, os moabitas, nas suas mãos. Então, o que o Senhor diz para eles? A sua função é só cavar. A minha função é encher de água. Então, cave. Vocês não vão ver o vento, vocês não vão ver a chuva, vocês não vão ver da onde virá. Apenas continue cavando, continue buscando, sem cessar. Não se preocupe a hora que virá, não se preocupe como será, não se preocupe de onde vai vir. A minha parte eu faço, porque Deus não mente, porque Deus é fiel. Quando Ele promete... Amém, Jesus. Quando Ele promete a vitória, Ele cumpre. Quando Ele promete que Ele vai abençoar, Ele abençoa. Ele diz apenas cavem, cavem fundo, sem cessar, e eu vou suprir. E eu, além de suprir a sua sede, de matar a sua sede, de todo o seu exército, de todos os seus animais, eu ainda vou dar a vitória nas suas mãos. Vou entregar o inimigo. Vocês não vão nem precisar lutar. Vocês não vão precisar pôr a mão em espada. Simplesmente vão ter que cavar. Porque o inimigo vai cair nas suas mãos. O inimigo, eu vou derrotar. Era isso que Deus estava falando. É isso que Deus fala para nós. Não se preocupe em olhar para as adversidades. Não se preocupe em olhar para as lutas, para as guerras que se levantam dentro da sua casa, para as guerras que se levantam no seu caminho, dentro do seu interior, porque a pior guerra que existe é a guerra interior, é a guerra na mente. Por um lado, você crê que Deus tudo pode, do outro lado, vem o inimigo dizendo, não, não é para você, você tem que desistir, larga a mão disso. E era isso que o inimigo esperava. Mas o Senhor foi lá e disse, não, cavem. Cavem, cavem, continue cavando, continue buscando. E isso para nós não faz muito sentido. Talvez não fizesse nem para eles, porque as coisas do céu, as coisas que vêm do céu, do Senhor, a direção que Deus dá para nós é confusa mesmo. Para nós elas não faz muito sentido fazer buraco. O que? Fazer buraco, eu venho buscar a água, eu venho buscar a providência, Ele me dá serviço. O outro já queria, achando que Deus tinha entregue. É isso que às vezes acontece com a gente desiste fácil. A gente ora, Deus não atende, porque a gente quer
a dar o tempo para Ele. A gente quer que seja no nosso tempo, na nossa hora, e as coisas não é. Deus primeiro, às vezes, ali nessa passagem, Ele ensina muita coisa, né? Ele ensina o cavar. O que será que Ele quis dizer? Cave em buracos, porque quando Ele busca, né, a água, faz sentido você olhar. Não, mas no deserto, um deserto árido, onde tem pedra, onde tem bastante obstáculo, onde a terra é seca, onde não chove, é meio complicado. Mas para Deus não. Para Deus nada é complicado, porque as coisas de Deus é diferente da nossa. Deus trabalha de uma forma totalmente diferente. Em Jeremias 33:3, um versículo bastante lido, bastante praticado por nós, né? Que ele diz lá: clama a mim, Jeremias. Mas Jeremias estava preso. Como que uma pessoa presa ainda vai clamar? Para nós humanos não tem muito sentido. Como que uma pessoa no deserto, correndo o risco de ser atacado, morto por um exército inimigo, vai ainda cavar? Então eu convido você, meu irmão, nessa noite, colocar os seus problemas na mão do Senhor e buscar a direção. Não vai agindo pela vontade própria, não. Tudo você apresenta a Deus, tudo você busca a Deus. Naquela época eles precisavam do profeta. Mas Jesus veio, nos deu a vitória na cruz. Nós não precisamos pedir, né? Fala aí com Deus, para Deus falar para mim. Você dobra o seu joelho, você busca. E busca uma vez, e busca duas, e busca três, e busca quatro, e busca quantas vezes for preciso. Mas a hora que a vitória chegar, também não se acomode. Não se acomode. Continue buscando, porque no reino espiritual ele não para. O mundo espiritual ele não para. Então, por isso que nós precisamos estar sempre na presença de Deus. Sempre buscando a orientação, a direção. Adorando Deus. Aquele momento de escassez da sua vida. Que talvez você não consiga sentir a presença de Deus. Mas o que está acontecendo comigo? Será que eu estou tão errada assim? Toca a harpa. Louve. Adore. 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 Até que a presença venha. Busque. Busque. Às vezes o chão está difícil. Às vezes a dificuldade é tão grande que te sufoca, mas continue cavando, continua, sem parar, sem cessar. Clama, clama porque o poder vem, clama porque a presença do Senhor vem. E quando a presença do Senhor vem, você não vai entender. Do nada a guerra surge, mas quando você busca, do nada a guerra cessa. Quando você busca, do nada as necessidades são supridas. Do nada do nada a água vem. A água é o poder de Deus. A água é o Espírito Santo. Quando Ele vem, Ele nos preenche. Preenche todo o nosso ser. Preenche toda a nossa alma. Preenche todas as nossas incertezas. Ele nos dá clareza. Porque no início a terra também era vazia. No início não tinha nada. Mas o poder de Deus já agia ali. E com a palavra, Deus disse: haja luz. E houve luz. Então comece a profetizar aí nessa área, nesse deserto que você está se encontrando, na sua vida, na vida de alguém. Comece a declarar a vitória. Comece a pedir que a água desça, que o poder de Deus desça, que o Espírito Santo preencha o vazio da tua alma, do teu coração, do teu espírito, da tua mente. Peça para que o Senhor renove, como as águas se renovam todas as manhãs a tua mente, os teus pensamentos. É tempo de expandir.
Mas só consegue expandir quem consegue se renovar. E nós só vamos conseguir renovar os nossos pensamentos, a nossa linha de pensamento, sair daquela pequenez, sair daquele costume antigo, daquele costume velho, da carga que trazemos lá de trás, através do poder do Espírito Santo. É Ele que nos renova, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos capacita, é Ele que nos coloca de pé, é Ele que quer te levantar nessa noite, é Ele que te estende a mão e diga: apenas ore, apenas busque, busca mais, não pare, não cesse, até que a água desça, até que o poder de Deus desça, até que tudo se alague e a presença de Deus seja na sua vida, na minha vida, no seu ministério, no seu casamento, na sua família, lá no seu lar, no seu trabalho, na sua casa, na sua saúde, na tua mente, que às vezes quer te levar para baixo, que quer te derrubar, dizendo, lá na sua mente, você luta de um lado e do outro lado diz, não, você vai com a palavra do Senhor dizer, sim, eu posso, porque aquele que já venceu por mim, Ele me capacita, Ele me dá uma vida nova, Ele me dá uma visão nova, eu posso, as coisas velhas já ficou para trás, então se coloque de pé, se coloque como um soldado, como um guerreiro, porque Deus já colocou a espada nas tuas mãos, você tem a espada do Espírito, você tem a força do Espírito Santo dentro de você, apenas erga a tua cabeça e se levanta, mas se levanta para vencer, se levanta para derrotar o inimigo, se levanta colocando Deus na tua frente, se levanta revestido do Espírito Santo do Senhor. Amém, Jesus. Se levanta para vencer, porque uma nova história Deus já escreveu para você. Uma nova história, uma história de vitória, uma história de conquista. As coisas velhas ficaram para trás. Deus te chamou para um renovo. Deus te chamou para se levantar, mas vai se levantar como um soldado valente para vencer o inimigo, para pôr ele debaixo dos teus pés, mas com a espada da justiça, com a espada da vitória, com a espada da conquista, com a espada do Espírito Santo do Senhor. Em nome de Jesus, coloque-se de pé nesse momento. Que a graça e a paz estejam em cada coração. Que o Senhor nos conduza cada vez mais. Feche seus olhos. Eu não sei qual é o seu deserto, qual é a sua dúvida, qual é a tua incerteza nessa noite. Mas uma coisa eu tenho certeza. Que o poder de Deus está aqui. Que a palavra foi direcionada para quem ela veio. E que o Senhor está agindo na tua vida, na minha vida, em todos que aqui estão de casa. Coloque-se o teu problema, coloque o teu deserto agora nas mãos do Senhor. Senhor, meu Deus e amado Pai, essa palavra, Senhor, que o Senhor trouxe, Pai, no meu coração, para trazer para o teu povo, para os teus filhos nessa noite. Que o Senhor, meu Pai, venha, Senhor Jesus, socorrer esse irmão que se encontra aflito, que se encontra, Senhor Jesus, num vale, Pai, no deserto, achando que tudo está perdido, que tudo está morto, mas o Senhor diz, eis que tudo se fez novo, eis que eu te coloco na tua boca um novo cântico. Por isso se levanta e erga a tua cabeça e começa a glorificar o nome do Senhor agora. Porque o poder de Deus reina neste lugar. O poder de Deus reina aqui, na tua vida, meu irmão e minha irmã. Não se deixe se abater pela circunstância. Não olha o deserto à sua frente, nem para o inimigo do lado. Mas olha para Jesus, olha para a cruz, olha para o poder de Deus e clama, não pare de clamar, porque quando você clama, o poder de Deus vem. Quando você clama, a presença do Senhor desce, e quando ela desce, não existe o inimigo que permaneça de pé, pois o Senhor Deus é contigo. O Senhor Deus reina neste lugar. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar e dar a vitória a cada irmão, a cada irmã que nessa noite veio, meu Pai, para ouvir, para buscar, Senhor Jesus, uma resposta de Ti. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, abençoar a cada um. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, Senhor.
Amém. Deus abençoe, Bel. Irmão, recebeu a palavra. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode se assentar mais um pouquinho. Glória a Deus. Irmão, nós precisamos ficar muito atento ao que o Espírito Santo fala com a gente. Amém, irmãos? E a palavra de hoje que a Bel trouxe para nós, talvez você esteja aqui no culto, ou esteja em casa, amém, irmão? Passando uma situação tão impossível. Mas você vê que o que o Espírito Santo falou hoje para nós, amém, irmão? Né? Que ele vai trazer à existência as coisas que não existem. Quem entendeu isso aqui, amém, irmão? Talvez você esteja vivendo aí, igual falou tudo aqui, né? Um momento assim que precisa de um milagre de Deus. Sei que a Bel já orou, mas hoje eu sinto, hoje é uma noite fria, amém, irmão? É nas noites que o nosso corpinho não quer vir para a igreja, já não é verdade? Foi uma luta para vir hoje aqui? Muitas pessoas, friagem, dor de cabeça, outros resfriadinhos, né? Mas hoje você teve uma grande vitória de estar aqui nessa noite. Eu quero orar, amém, irmão? Mais uma vez, pela saúde das pessoas. Eu sinto que nós estamos precisando muito orar pela saúde das famílias, amém, irmão? E eu quero te convidar nessa hora a orar, mas antes eu quero convidar você para estar aqui no culto domingo, irmão. Nós vamos ter um ato profético aqui, domingo de manhã e domingo à noite. Queria convidar você para trazer um visitante, amém, irmão? Alguém que esteja assim passando por luta, passando por problema, porque os nossos irmãos obreiros, nós vamos estar jejuando nesses dias. Nós estamos jejuando constantemente, mas vamos estar jejuando nesse final de semana para libertação. Você acredita nisso, amém, irmão? Deus tem pessoas que você vai convidar para ser libertada aqui na presença do Senhor. Então eu quero convidar você para orar. Mais uma vez, quero orar pela saúde, amém? Mas se você quiser ficar sentadinho, pode ficar. Eu quero orar por você nessas questões da saúde. Feche os seus olhos aí. Se você tem dores, amém, irmão? De repente está com uma dor na cabeça agora, nesse momento do culto mesmo. Você deixou alguém em casa com febre, alguém com enfermidades. Eu quero orar. A irmã Marta também está pedindo oração. Deus abençoe a irmã Marta lá de casa, né? E eu quero orar com você então. Nós estamos enfrentando esses dias difíceis, amém, irmão? De frio. E estamos até aqui na igreja, todos os lugares estão tendo muito disso. Campanha do agasalho, nós vamos ter a nossa aqui também, amém? Glória a Deus. Tem um cobertorzão lá dando sopa, amém? Uma blusa, amém? Nós vamos trazer e nós vamos também trabalhar nessa área aqui. Diga glória a Deus. Então fique esperto aí, né? Depois o Eliezer, mais alguém vai falar sobre isso aqui. Mas eu quero a Simone, né? E umas outras irmãs estão se organizando para esse tempo de frio, porque pegou a gente de repente, amém, irmão? Né? E muitos irmãos, pastor, estou com dor de cabeça, sinusite, mas em nome de Jesus, esse mal vai embora agora. Quem toma posse aí, amém? Mas vamos orar, vai mandar embora, não vai ser amplificado não, né? Não, ele vai ser cortado, amém? Você toma posse disso aí? Nós vamos orar mais uma vez para a saúde. Mas antes, eu quero orar, amém, irmão? Também por pessoas que estão passando por um momento espiritual de opressão. O que é isso? A pessoa não dorme, a pessoa fica constantemente com a sua mente perturbada, preocupada. Eu quero orar por essas pessoas hoje aqui, amém, irmão? Vamos orar? Quero te convidar para você ficar. Eu sei que já ficou de pé tantas vezes, amém, irmão? Mas eu acho tão importante, porque nós já vamos embora para casa, mas eu quero orar e eu quero que os nossos irmãos obreiros que estão de plantão aí, fiquem de pé, e eu quero que os irmãos obreiros fiquem aqui em volta. Nós vamos orar agora, e nós vamos repreender esse mal. Irmão, você sabe, hoje a palavra diz assim, sobre ficar cavando, sobre ficar buscando. Se você tem um problema que está precisando sair da tua vida, eu aconselho você vir na sexta-feira, ouvir a palavra, receber oração, vem no culto de domingo, fique perto de Deus. As pessoas falam, pastor, como é que eu faço para Deus me abençoar? Primeira coisa, você precisa entender que há um segredo para ser abençoado por Deus. Dar crédito à palavra de Deus. Você quer ser liberto, você quer abençoado, venha ouvir da palavra de Deus. E compreender o que Deus está querendo com a tua vida. Hoje Deus falou com pessoas aqui, não desista de orar. Continue orando. Porque não é fácil, amém, irmão? Jesus disse que o reino de Deus é conquistado na força, na violência, não é brigando, nem fazendo guerra. Quando fala na força, é esforço de oração, de jejum e também o esforço de entender a palavra de Deus. Deus hoje disse aqui que tem pessoas passando por deserto e elas precisam clamar por sobrenatural. Meu irmão, ajuda a virar do lugar que menos você espera. Diga glória a Deus. O socorro vai se levantar sobre a tua vida. Então, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje ele diz, continue
buscando. Nossos irmãos obreiros estão aí? Deixa eu ver os nossos irmãos. Quantos irmãos? Isso. Irmão, vem os irmãos obreiros aqui, eu quero que estenda a mão, nós vamos orar. Os irmãos obreiros, aqui em casa, os irmãos de casa também, Leandro, deixa os irmãos participar, pode deixar eles aí. Vem. Vamos orar? Isso, vamos orar aqui, ó. Estenda a mão. Vamos orar, amém, irmão? Eu sinto que muitas pessoas, e por todos esses dias, têm reclamado muito da saúde, amém, irmão? E nós precisamos clamar a Deus. Oramos já? Oramos. Vamos orar de novo, amém? É preciso mais oração. E é preciso que você crê que nessa hora, irmão, a palavra do Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É aqui que você tem que clamar: Senhor, arranca esse mal da minha vida, tira esse mal da minha saúde, tira esse mal do meu corpo, da minha cabeça. Clame pelo milagre do Senhor. Vamos mais uma vez orar? Hoje é a noite de oração. Sai daqui, meu irmão. Vou para uma outra vigília. Diga glória a Deus. Só não convido você, né? Porque os irmãos vieram despreparados, né? Mas vamos sair daqui e vamos orar. Por que orar tanto, pastor? Porque nós precisamos orar, amém, irmão? Precisamos clamar. O mal está, meu irmão, se levantando na terra de muitas maneiras, mas a igreja do Senhor, ela foi dado poder. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero orar aqui, Pai, por pais, por mães, por filhos, por idosos, Pai, dentro da casa, talvez de alguma dessas pessoas que estão aqui ou em casa, estão assistindo o culto, estão aqui, mas de repente existem situações que estão dentro da casa dela, situações diabólicas perturbando. Perturba o homem, perturba a mulher, perturba a criança, não há paz, há confusão, desentendimento. Pai, em nome do Senhor Jesus, a primeira coisa que as pessoas perguntam, elas entendem é: será que fizeram uma obra de macumbaria para mim? Até crente pergunta: será que fizeram alguma obra? Porque há tanta confusão, há tanta briga, há tanta perturbação, tanto desentendimento. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós estamos diante de Deus, Deus fala conosco e nos dá a resposta para muitas coisas. Pai, nós precisamos, acima de tudo, abrir o nosso coração e perguntar para Deus: aonde está vindo esta perturbação? O que é que está acontecendo? Qual a porta está aberta? Senhor, fala comigo, porque eu quero fechar as brechas da minha vida. Eu quero fechar as portas pelas quais Satanás tem entrado na minha casa. Por que é que tanta confusão? Por que é que tanto desentendimento? Por que é que tanta perturbação? E muitas vezes a palavra está pertinho de nós. Uma resposta, Deus está falando a todo tempo. É tempo de parar, de alimentar o seu orgulho. É tempo de dar ouvido ao que o outro diz. Ou então é tempo de parar a confusão em casa, a começar por nós mesmos. Ah, Pai, dá-nos sabedoria. Nós declaramos agora que toda obra do diabo, se for bruxaria, se for macumbaria, se for obra de maldição, eu acredito nisso também, Pai, que as pessoas, elas fazem de todo tipo de mal para destruir uma família, destruir um casamento, destruir uma empresa. A palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus, o mundo jaz no maligno. Há pessoas que têm o coração maldoso e elas procuram ajudas nos lugares mais terríveis que existe na terra. Então nós repreendemos agora, se for o caso, toda obra de maldição, toda obra de bruxaria, toda palavra lançada, toda obra paga. Se alguém aqui entre nós, em casa, se alguém de repente está sendo vítima de uma obra de bruxaria, de uma obra de macumbaria, de uma palavra de maldição, em nome do Senhor Jesus, agora nós ordenamos: espírito que foi pago, espírito que foi mandado, espírito que foi ordenado, palavra de maldição lançada de pai sobre filho, de filho sobre pai, em nome do Senhor Jesus, agora, pelo poder do nome do Senhor, nós destruímos todo o mal. E você que está aqui nessa noite, em casa também, você deve acreditar, querido, que é Deus que trouxe você nesta noite, e está você a ouvir essa oração, porque no nome de Jesus não há maldição, não há nada que não possa ser destruído. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então agora, se alguém crê que existe alguém realmente desejando mal para você, nessa hora, receba agora a libertação. E eu vou dizer em nome do Senhor Jesus, se houver algum demônio trabalhando na sua casa ou aqui, ou na sua vida, ou no trabalho, em nome do Senhor Jesus, nós ordenamos: espírito maligno, todo pagamento,
Toda maldição, toda palavra lançada tem que cair por terra através do nome do Senhor Jesus. E agora nenhum mal prevalece. Se em nome do Senhor Jesus um espírito está atormentando a família através de uma criança, através de um homem, de uma mulher, em nome do Senhor Jesus nós amarramos agora. Você veio à casa do Senhor, você entrou nessas portas e o Espírito Santo está agindo. E nenhum mal pode ficar em pé e nem resistir. Por isso eu digo, todo espírito que trabalha na mente, todo espírito que trabalha na escuridão, todo espírito que trabalha à noite, todo espírito que trabalha nos lugares ocultos, em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor também nos diz que nós devemos orar por pessoas que de repente, Pai, estão tendo uma vida de pecado, e o pecado então algema, o pecado traz maldição, uma vida dupla. Até crianças com vida dupla, o pai pensa que é de um jeito e na escola é de outro. Em casa o marido é de um jeito e no trabalho é de outro. Espírito que age através da escuridão, através do pecado, de uma vida dupla, de uma vida de mentira. De uma mentira, em nome do Senhor Jesus. Tem um comportamento em casa e tem um comportamento na escola. Em casa vê coisas ocultas de madrugada. O pai e a mãe nem sabe, a mulher não sabe, o marido não sabe, mas tem um espírito agindo, causando na cabeça de criança, na cabeça de homem, de mulher, confusão, destruição, algemas. Em nome do Senhor Jesus agora, espírito imundo que trabalha numa vida dupla, eu te ordeno, deixa a vida desta moça, deixa a vida deste moço, deixa a vida desta criança, deixa a vida deste homem agora. E eu vou orando, e se alguém tem esse tipo de atitude, vai dizendo, meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, porque eu faço coisas que meu pai nem deve saber, me perdoa que eu falo coisas que meu pai não sabe que eu faço, me perdoa, Senhor, porque eu penso e vejo coisas que minha mulher não vê, que o meu marido não vê. Esse demônio escondido dentro de casa, alimentando a vida dupla, em nome do Senhor Jesus, eu te repreendo agora, espírito maligno. Você vai deixar essa casa, você vai deixar esta família, e ali dentro só vai haver uma verdade, a verdade da palavra de Deus. Toda a escuridão é aniquilada agora. Nós oramos, Pai, pelos pais que notam nos filhos um comportamento estranho, um comportamento depressivo, um comportamento triste, um comportamento agressivo, um comportamento estranho. Em nome do Senhor Jesus, a igreja do Senhor tem autoridade, mas é para você orar comigo agora, Pai. É para você orar comigo agora, mãe. Nós temos muito o que orar. Muitas pessoas não gostam de orar, não. Muitas pessoas não gostam de jejuar, não. Enquanto isso a casa dela está caindo, está o chão se abrindo, e elas não percebem que a palavra do Senhor Jesus diz que as coisas espirituais devem ser lutadas e batalhadas com armas espirituais. Ora mais, jejua mais. Você veio hoje para ouvir uma palavra e Deus falou, o deserto cercou a tua vida, os inimigos cercaram a tua casa. É hora de você cavar poços no lugar espiritual, é hora de orar. Clame agora, esse é um bom momento, meu irmão. Não pense que vir à igreja é simplesmente entrar e sentar, não. A igreja é um lugar de guerra, um lugar de batalha, onde os nossos olhos são abertos, onde os nossos ouvidos são abertos, onde Deus revela o mundo espiritual, onde a guerra acontece, e muitas pessoas estão dormindo, mas hoje, nesse frio, você saiu da sua casa, e não saiu à toa. Se existia algum demônio batalhando contra a tua vida, contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra as tuas finanças, ele vai cair, porque a luz da palavra é lançada sobre a tua vida. É um chamado para você orar, é um chamado para você jejuar, é um chamado para não pensar que a igreja é um lugar onde você vem, meu irmão, e uma mágica acontece. A igreja é um lugar onde Deus fala com o homem e com a mulher, e eles são despertados para orar, para viver uma vida no Espírito. Preste bem atenção, porque a palavra do Senhor diz, nenhuma maldição há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, mas há um pequeno detalhe, aqueles que vivem uma vida no
Espírito e não mais uma vida na carne. Deus está te chamando para uma vida no Espírito, uma vida de vitória, uma vida de grandes vitórias. Irmão, em nome do Senhor Jesus, hoje é noite de oração, é noite que nós estamos orando. Abra a tua boca e peça: oh Pai, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, lança a luz da tua palavra, lança a luz sobre a minha vida. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, a nossa carne é um lugar onde pode habitar muita enfermidade, mas a nossa carne também pode ser lugar onde a glória de Deus pode ser manifesta. Olha o